história de Eucana, um homem que tinha duas mulheres. Uma era Penina e outra era Ana. Penina tinha filhos, Ana, porém, ainda não tinha filhos, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Mas como Deus é Deus de propósito, Deus é Deus de propósito. Então o que Deus tinha que fazer na vida de Ana, Deus permitiu Ana passar por um processo de humilhação, de vergonha, de aflição, de angústia, porque Deus algo ainda tinha para realizar na vida de Ana, porque seria através de Ana que viria quem? Samuel. E foi o que Ana fez. Ana foi ao templo, orou, chorou aos pés do Senhor. E o que eu acho lindo, irmãos, na Bíblia, que vai falar que quando Ana ela vai ali para o templo orar, porque nesse tempo aqui eles estão abaixo da lei. Então nesse tempo aqui tinha ainda o templo onde eles tinham que ir levar os animais por suas ofertas de pecado. Então Ana ela ia juntamente com Eucana, de Ana e Ana, ao santuário, ia sacrificar ao Senhor como obediência àquilo que o Senhor havia deixado através de seu servo quem? Moisés. Então aqui nós já entendemos que Ana ela fazia conforme estava escrito nos mandamentos do Senhor, nas instruções, nos preceitos, nos estatutos do Senhor. Então Ana e Eucana iam de ano em ano ao templo sacrificar ao Senhor. Teve um dia que Ana ela estava com o seu semblante triste, e Eucana falou para ela: não sou eu melhor do que meus filhos? Ana não comia, Ana não bebia, porque o seu semblante era semblante de tristeza. Mas algo lindo tem na Bíblia, que quando Eucana fala para Ana, Ana ela vai, se levanta, toma decisão, toma posição e vai até onde? Ao templo, em busca de quê? Do seu milagre, em busca do quê? Do seu Shekinah. E sabe o que eu acho lindo, igreja? Que mesmo Ana, na situação de querer um filho, ela ainda faz algo interessantíssimo, que ela faz um voto ao Senhor. E ela fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor atentares para a sua serva e olhares para a aflição da sua serva, e a sua serva deres um filho varão, então sobre a sua cabeça não passará navalha, e o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Foi Ana, uma mulher que tinha sua madre cerrada. Ana, uma mulher que vivia ali sendo desprezada, humilhada pela esposa de Eucana, Penina. Mas Ana teve uma atitude inusitada. Ana teve uma atitude de fé. Foi a tempo, foi orar, foi buscar, foi se humilhar diante daquele que podia mudar o seu quadro, mudar o seu cenário. E é quando ela toma a decisão de ali voltar ao Senhor o seu próprio filho. E o Senhor vai ir, atenta para Ana. E nasce quem? Samuel. E 2 dias depois que ele desmamou, Ana novamente cumpre com a sua palavra. Vai até o templo, fala ali com o sacerdote Eli, que na época quem estava ali no ofício era Eli. E Eli ali vai olhar para Ana e para o seu esposo e vai dizer assim: que o Senhor conceda filho desta mulher a você. Porque Ana ela tinha cumprido com o voto dela, que ela entregaria Samuel para o Senhor. Ana foi e fez conforme havia falado com o Senhor. Aqui nós vemos o princípio de obediência que Ana tinha com o Senhor. E Ana cumpriu com o voto que ela fizera ao Senhor. Levou Samuel, deixou Samuel ali na vista de Eli, sendo
que o Senhor vai falar assim para ele em 1 Samuel. Abra sua Bíblia comigo, para não ficar só nas minhas palavras. 1 Samuel, eu vou entrar lá no de Saul, só que eu tenho que fazer aqui algo, tem que falar antes para chegar até lá. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, ó: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Olha o que o Senhor havia falado para a casa de Eli, a casa onde tinha que andar de acordo com os princípios do Senhor. E execráveis aqui, irmãos, significa detestável, abominável, é o que causa horror. E foi isso que Ofni e Finéias causaram no Senhor. Foram detestáveis, foram abomináveis aos olhos do Senhor, porque em vez dos sacerdotes ser exemplo, eles faziam o contrário, estavam corrompendo e ainda queriam corromper o povo. Então o Senhor fala algo muito forte aqui, que nem a iniquidade deles seriam expiada pela oferta de manjares, porque o Senhor já tinha decretado o juízo sobre a casa de Eli. Irmãos, o interessante dessa palavra é que o Senhor já havia falado para Eli, e Eli já estava sabendo o que seus filhos faziam, porque Eli falava assim: meus filhos, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Ah, meu Deus, Eli já sabia que a fama dos filhos dele não era boa, era fama pecaminosa, mas mesmo assim, Eli não teve a autoridade de tirar os seus filhos do ofício de sacerdote, porque estavam profanando o templo do Senhor, irmãos. Soberano. Não estou falando aqui de pessoas pequenas como, não, estou falando de pessoas que exerciam o sacerdócio. E o sacerdote nessa época, eles tinham uma incumbência muito importante diante do povo. Apenas um sacerdote, ele podia entrar no templo e oferecer ali a oferta sobre o pecado do povo lá dentro, mas ninguém podia
Finéias morre. E quando a notícia chega até Eli, o sacerdote, porque não era de ontem que o Senhor já estava falando com Eli o que ele iria fazer. Mas Eli, em nenhum momento, fez conforme o Senhor lhe havia dito. Então o que ocasionou isso? Ocasionou no roubo da arca da aliança, ocasionou na morte dos seus filhos. E quando a notícia chega para ele que a arca é tomada e levada pelos filisteus, o que acontece com o sacerdote ali? Ele está sentado na cadeira. E o que acontece? Ele cai, quebra o pescoço e morre. Porque ali foi o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Então o que o Senhor faz? Porque nesse cenário você iniciou em 1 Samuel 1, porque vai falar acerca do nascimento de Samuel, um homem que teve suma importância nesse tempo de Israel. Porque além de Samuel crescer na casa do Senhor, Samuel era sumo sacerdote, Samuel ele era juiz, Samuel ele era profeta. Então Samuel ele ficou diante do povo de Israel por muito tempo, ocupando essas três funções que eram de importância nesse tempo. Então o que acontece? É quando ali Samuel já está avançado em idade e o povo fala para ele: você já é velho e os teus filhos são juízes, mas os filhos de Samuel também não andaram nos caminhos que o seu pai andou. Então o que o povo faz? Você é avançado de idade, pede a Deus que nos dê o que? Um rei. Porque assim como em outras nações tem um rei, esse é o Senhor, um rei que nos governa. Por que, Samuel? Você já está avançado, Samuel, você já está velho. Então, Samuel, nós precisamos de um rei assim como todas as nações têm. E aquela palavra, irmãos, pareceu mal aos olhos de Samuel. Mas Samuel, como ele era sumo sacerdote, como ele era juiz, como ele era profeta, como ele era um homem obediente a Deus e seguia ali nos princípios de Deus, o que ele faz? Vai orar ao Senhor. E o Senhor fala para ele: Samuel, ouve o povo, porque esse povo, Samuel, tem me rejeitado a mim e a você. Porque o povo não queria que Deus ali reinasse sobre a vida deles. Eles não queriam alguém que viesse ali trilhar por caminho reto. Por isso que eles pediam um rei. E o que Deus faz? Esse povo me rejeitou e esse povo te rejeitou. Mas faça conforme esse povo pede. Mas fala para eles os direitos que esse rei terá. É onde entra quem? É onde entra Saul, o homem da tribo de Benjamim, o homem que é filho de Quis, um benjamita, o homem formoso, mais formoso de Israel. Deus escolhe ele para ser o novo rei de Israel. E nessa época aqui, irmãos, para quem não conhece, o rei, ele tinha que andar lado a lado com o profeta. Porque o profeta ali, ele era alguém de autoridade que representava a Deus. Então aquilo que o rei precisasse ali, vir da parte de Deus, o profeta ele teria essa incumbência. O profeta ele teria essa responsabilidade. Só que Saul, ele também era alguém que não aprendeu acerca da obediência. Porque ele fazia como bem ia atrás fazer. E ele ali não guardou o que Samuel havia dito para ele. Porque era necessário ali ele ouvir aquilo que Samuel tinha para passar para ele da parte de Deus. Então a ordem que o Senhor deu para Saul foi o quê? Mata todos os amalequitas. Mata desde mulher, desde os meninos, desde os bois, das
13. Vai dizer assim, ó: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Saul já veio até o profeta Samuel, que tinha feito tudo conforme a palavra do Senhor. Mas aqui foi louvado o que? A mulher de Jeroboão, que tem audição direta com Deus, não é enganado. Deus, ele fala, Deus, ele mostra, Deus, ele revela. Então disse Samuel: que marido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço. Isso tudo que eles pegaram. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas. Se Deus falou para matar tudo, não era para eles ter pegado nada. E das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém temos destruído totalmente. Para ele tinha feito tudo perfeito, não estava nada mal, não estava nada fora, estava tudo perfeito. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Antes de Saul vir ter com Samuel, o Senhor já havia dito para ele que o Senhor tinha se entristecido de ter colocado ele como rei. Então, quando o Senhor fala para Samuel isso, que o Senhor tinha se arrependido, Samuel vai fazer o quê? Como todos nós, eu e você fazemos. Vamos o quê? Orar a Deus. Então, quando ele ora a Deus, é quando o Senhor fala para ele que Saul não havia feito conforme as palavras do Senhor. Por isso que quando Samuel ouve os mugidos dos bois de vacas, ele vai dizer para Samuel: porém Samuel, se porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como é que se obedeça à palavra do Senhor? Irmãos, o que vale mais para Deus é a minha e a tua obediência. O que vale para Deus é a minha e a tua retidão a Ele. O que vale para Deus é a minha e a tua submissão a Glória a Ele. Deus. Era apenas o que o Senhor queria que Saul fizesse, mas Saul não fez. E Davi, irmãos, Davi que seria o próximo rei, Davi ele vai dizer que no Salmo 51, eu quero que você me acompanhe, que eu tenho que entregar para a igreja isso. Salmos de número 51, vai dizer assim, ó. Salmo 51, versículo 16, e diz
contrito Deus não desprezarás. E Isaías 1:10 vai dizer assim, ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha o que o Senhor vai dizer para eles: de que me servem a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nétios, e não fogo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesse pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debaldes. O incenso é para mim abominação, e também as festas das lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. O que adianta, irmãos, a multidão de sacrifício se não tem obediência a Deus? Aqui o Senhor vai dizer assim: o boi, ele conhece o seu possuidor, mas o meu povo, ele não me conhece. E ele vai dizer mais: homens são honrados mais do que eu. O povo estava tão longe de Deus, o povo estava tão afastado de Deus, que nem honrar a Deus como o Senhor eles honravam, e achavam que por sacrificar ao Senhor seria aceitável diante de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o obedecer a Deus é a melhor escolha que eu e você devemos fazer para a nossa vida. Se queremos ter uma vida plena, se queremos ter uma vida abundante com Deus, precisamos obedecer aquilo que Ele nos instrui, precisamos obedecer aquilo que Ele nos orienta. Não foi isso que Ele disse para Josué? Josué, medita no livro desta lei, medita dia, medita noite, Josué, porque tudo quanto tu fizeres, Josué, prosperará e serás bem-sucedido em tudo, Josué. Mas faça uma coisa: medita, Josué. Quais são os sacrifícios para Deus, igreja? Santo Deus. É um coração quebrantado e contrito de espírito. O que vai valer a abundância de sacrifício se Deus não está nem recebendo? Deus não está nem se agradando. O que vai valer a abundância de sacrifício se não houver obediência a Deus? É isso que Deus está dizendo para o povo dele. E ele vai dizer mais assim, aqui em Isaías 1 mesmo, versículo 19: se quiseres e ouvistes, comereis o bem desta terra. E o Senhor bota um porém para eles: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis o quê? Devorados à espada. Porque a boca do Senhor o quê? O disse. Deus fala para eles: se vocês quiserem, se vocês ouvirem, vocês vão comer todo esse bem dessa terra. Aqui o que eu tenho para vocês é mais do que isso aqui que os teus olhos estão vendo. Porque Deus, o que quer dar para mim, o que Deus quer dar para você é uma vida eterna, plena com Ele. Deus não quer, irmãos, naquele dia dizer para mim, dizendo a você: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Deus não quer isso para mim e para você. Mas Deus, Ele fala: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E a Bíblia, irmãos, é
Maravilha, E Deus. a escolha qual é minha e a tua? Eu que escolho se eu vou obedecer ou se eu não vou obedecer. Saul pensou que se ele ali fizesse ali, seria passado desapercebido aos olhos de Deus. Mas o Salmo de número 121 vai dizer que Deus não despenecha, Deus não dorme. E a palavra de Deus vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Aleluia. E em Provérbios, irmãos, vai dizer algo muito mais. Vai dizer assim, porque os olhos de Deus contemplam os bons e contemplam os maus. Saul achou que se ele ali fizesse do jeito dele, ia continuar. Maravilha, Mas o Senhor Deus. já tinha falado para ele que o Senhor já tinha achado outro rei no lugar dele. Mas mesmo assim Saul desobedece e não faz como o Senhor o instrui. A escolha, irmãos, é minha e a tua. Eu que vou escolher se eu quero obedecer ou se eu não quero obedecer ao Senhor. Josué falou, escolha hoje quem vós vai servir. E ele vai declarar assim, eu e minha casa serviremos a quem ama? Senhor. Então, igreja, Aleluia. a escolha para mim e para você é obedeça. Santo. Porque os que obedecem ao Senhor, naquele dia, no grande dia, serão reconhecidos pelo Pai, pelo Filho. Porque o Filho disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante Meu Pai. do meu Pai. Aleluia. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Então, irmão, se você vem direto nisso aqui, a escolha para mim e para a tua vida é obedecer. Lembra de Daniel, um jovem, dentro da Babilônia, dentro do exílio? O que Daniel ele quis, o que Daniel ele escolheu? Ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Antes, escolheu o quê? Se consagrar ao Senhor. Escolheu o quê? Honrar ao Senhor com a sua vida, com a sua devoção, com a sua dedicação. Yeah. Dentro de uma Babilônia, irmãos, escolha servir a Deus. Dentro de uma Babilônia, irmãos, escolha Glória a Deus. reverenciar a Deus. Porque assim como Ofni e Finéias não escolheram servir a Deus, o seu final foi um final trágico de morte. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a Morte. morte. Poderoso. Jesus ele não quer isso para minha vida, para tua vida. Se hoje o Senhor permitiu você entrar por essas portas, é porque Ele quer que você obedeça. Porque aquele que obedece tem um caminho mais excelente. Jesus, por Ele ser filho, Jesus, por Ele ser Senhor, Jesus, por Ele ser o Messias, Aleluia. Jesus, por Ele ser o Salvador, Jesus, por Ele ser o libertador, Ele teve o que em tudo obedecer, que é o céu. Pai. E Maravilha. Hebreus 5:8 vai dizer assim, ó, abra comigo lá essa Bíblia. Poderoso Deus. Hebreus, capítulo de número 5, Glórias. versículo 8. Oh, glória. Aleluia. Oh, Poderoso. glória. Hebreus capítulo 5, versículo 8 vai dizer assim: ainda que era filho, aprendeu o que, igreja? Obedecer. Pelo quê? Só tem uma irmã comigo aqui, igreja?
Hebreus capítulo 5, versículo 8. Vai dizer assim: ainda que era o quê? Filho. Vamos, igreja, cadê a igreja? Ainda que era, aprendeu o quê? Por aquilo que padeceu. Então, irmãos, obedecer ao Senhor, muitas das vezes eu e você teremos que padecer. Porque a Bíblia fala: aquele que acha, ele perde, e aquele que perde, ele ganha. E ganha o que, missionária? Ganha a vida eterna com Cristo, ganha novo nome, ganha corpo glorificado. As coisas que eram velhas ficou para trás, eis que tudo se fez novo na minha e na tua vida. É isso que Deus tem para aqueles que o obedecem. Maravilha. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2. Isso daqui é para quem o que, igreja? Isso aqui é para quem, igreja? Obedece. Eu anotei aqui, eu quero passar para a igreja, porque isso aqui eu tenho que passar mesmo. Apocalipse 2, versículo de número 7. Vai dizer assim, ó: quem tem ouvidos, o que o Espírito, ao que perder, está dizendo aí? Dar-lhe-ei o que? A A coroa. comer da árvore que está onde? Agora o versículo 10. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. A igreja, ser fiel, Até a morte. e dar-te-ei o A quê? coroa da vida. Quem tem ouvidos, Ouça. o que o Espírito, Diz a igreja. o que vencer, ó aqui, o que vencer não receberá o dano do que? Da Segunda morte. Versículo 17, a igreja comigo. Quem tem ouvidos, Ouça. o que o Espírito, Diz as igrejas. ao que perder, a igreja, darei o quê? E dar-lhe-ei uma. Olha o que Jesus vai nos dar. E na pedra branca o que é o qual ninguém conhece, senão sou eu e você, igreja. Aleluia. Versículo de número 26. A igreja comigo.
sua na vida. Então, igreja, Para- saiba de uma coisa: não faça como Saul, sacrifique ao Senhor, mas em vez de obedecer, não obedeça, porque quem